Houve também um papel muito bem desempenhado em relação à emancipação das línguas nacionais. O próprio inglês sofreu muita influência dos vikings e de uma série de outras culturas que entraram em conflito com os ingleses num determinado momento, e um filósofo, o Ralph Emerson, chegou a dizer que a língua inglesa era um rio, talvez o rio mais caudaloso se considerássemos todos os afluentes que a ele ocorriam em termos de contribuições linguísticas. Esse senhor aqui, então, que na verdade era um rei, num determinado momento, para poder manter a sua preponderância, os seus controles geográficos e tal, aos 40 anos já velho, resolveu aprender latim pela necessidade específica de fazer preponderar o idioma inglês e manter-se ali a sua fé, uma série de coisas que estavam, portanto, codificadas em inglês. A mesma coisa fez Lutero com o alemão. Martinho Lutero, quando foi fazer a tradução da Bíblia para o alemão, quis dar à Bíblia uma linguagem coloquial. Ele queria aproximar a linguagem da Bíblia, tanto quanto possível, à linguagem falada pelo homem da rua, para que ninguém ficasse de fora da boa nova que ele queria disseminar. Com isso, ele acabou, na verdade, padronizando a língua alemã, que tinha 1000 nuances diferentes, e criou, na verdade, o que a gente chama de moderno alemão. Martinho Lutero é considerado o introdutor do alemão moderno, pelo menos até a última revisão recente que houve na língua. Agora, coisa de 3 ou 4 anos passados, aí houve uma reforma ortográfica e tal. Agora aqui eu já não sei o que aconteceu. Peraí. Ok. Mesma coisa, por exemplo, o hebraico, que mais tarde, com a criação do Estado de Israel, se tornou uma língua nacional para o Estado, então, recém-criado. Outra coisa importante é a presença dos tradutores na disseminação religiosa. No que diz respeito à religião, há sempre duas vertentes básicas em termos de língua. Há aquelas religiões que consideram uma única língua como língua sagrada, e que todos os ensinamentos, portanto, devem ser passados sempre naquela língua. É o caso do islamismo, do judaísmo, que consideram que os ensinamentos, se feitos em outra língua, estarão deturpando aquela mensagem inspirada por Deus, aquela coisa toda. Já a linhagem cristã e outras, como por exemplo o budismo também, acreditam que não. Uma vez bem traduzido, qualquer texto pode servir de base para qualquer trabalho religioso, disseminação da fé e tudo. E aí entram os tradutores, sobretudo nessa área cristã, os mais importantes, que são exatamente o Martinho Lutero, que aparece aqui nessa outra categoria, e o nosso São Jerônimo, que mais tarde, por diversas razões que eu vou comentar, acabou sendo considerado, inclusive, para todos nós, o santo padroeiro dos tradutores. Além disso, houve aí, lógico, uma participação na disseminação das literaturas nacionais dos diversos países e também, posteriormente, criação de glossários, dicionários e tal. No que diz respeito à interpretação, o marco fundamental foi esse episódio aqui, logo após a Segunda Grande Guerra, em que foram julgados os carrascos nazistas por crimes de guerra e tal. Nessa situação aqui, na ocasião, o intérprete do presidente Eisenhower bolou uma solução para lidar com as 14 línguas que estavam em questão aqui, simultaneamente, para que todos pudessem entender e tudo. Então vocês podem reparar que está todo mundo usando um fonezinho aqui, e aqui atrás tem 2 cabines de vidro para os intérpretes. Eu não sei como é que eles se viravam, porque está um do lado do outro, e imagino que cada um está falando uma língua, devia ser um negócio meio confuso para quem estava ouvindo, mas foi o primórdio aí, foram os primórdios da coisa, como a coisa realmente começou. Bom, falando ainda de riscos e oportunidades, quem quiser se lançar no mercado de tradução está na hora, porque vejam bem, a revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, no começo do ano, até o Jorge, meu colega aqui, que me chamou a atenção para isso, lançou o seguinte anúncio numa das suas revistas: boas ideias do mês, para tradução simultânea, tá? Fluência em inglês e domínio de amplo vocabulário são requisitos básicos para ingressar no ramo da tradução simultânea, já que o idioma é solicitado em 90% dos casos. Os outros são espanhol, alemão e francês. O empresário pode se aperfeiçoar por meio de curso técnico ou superior e precisa cadastrar a empresa na Embratur. Se fosse só isso, estava bom. Só que aí o anúncio seguia dizendo que, olha, com R$ 1.200 você monta uma banquinha de tradução, você sozinho se vira no começo, dá conta de fazer, sugeriam uns preços muito baixinhos para a coisa andar e tal coisa, e aí aquilo gerou uma polêmica muito grande, muitas pessoas reclamaram, tudo. Eu mesmo enviei uma carta super completa, assim, procurando explorar todos
os lados da questão, e na sessão seguinte, na edição seguinte, ganhamos uma notinha na sessão cartas dizendo que, olha, recebemos a cartinha assim do senhor Evandro, mas a situação é essa mesmo. Semana passada, uma colega nossa de Brasília, Mariane, me chamou a atenção, a todos nós na lista, para um outro problema. Essa revista está nas bancas, se não me engano, agora. Matéria de capa, tradução, não dá para ler aqui, mas vamos ver o que diz. Saiba como ganhar dinheiro sem sair de casa. Nesta edição você aprende a traduzir e fazer adaptações em textos. Ganhar dinheiro nunca foi tão fácil, as possibilidades de trabalho freelancer são inúmeras, tal. E aqui vamos lá. O serviço de tradução de textos e livros é muito procurado, tal. E continua. No início, você pode começar pelo seu bairro, sua rua e vizinhos, só para começar a pegar o jeitão da coisa. Imagine que isso será uma espécie de estágio. Agora, ninguém tem a menor empatia para saber se o vizinho terá seu texto traduzido, se perder um contrato, se não perder, isso aí não quer saber. Bota um estágio para cima do seu vizinho e ele que se lasque. É evidente que você deve cobrar pelo serviço de tradução, era a melhor parte. Seu preço deve ser baseado na quantidade de páginas a serem traduzidas. É fácil, fixe um preço por página traduzida. Por exemplo, R$5. Nada mal. E aí é lógico que a revista apresenta ali uns CD-ROMs super fantásticos e tal coisa que em tese permitiriam que você traduzisse qualquer coisa. Bom, então agora vamos começar a falar mais especificamente, deixando a história de lado, das oportunidades, dos riscos e das oportunidades da tradução. Bom, nós temos dois fenômenos aí que estão ocorrendo, que por mais que a gente desgoste deles ou não, eles estão aí, acontecem, são fato, e são a globalização, a formação de blocos econômicos, essa coisa toda. Isso, é lógico, representa uma enorme oportunidade para quem lida com línguas, para quem é tradutor, né? E no sentido também de diversificação cultural, acho que isso aí não preciso nem me estender em relação a isso. Mas é lógico que há riscos também, como nós vamos ver daqui a pouquinho, em relação, por exemplo, às dificuldades de comunicação que podem acontecer aí. Isso aqui saiu na Gazeta Mercantil de maio deste ano. Em função de um problema de tradução e de uma polêmica criada em torno da tradução de um termo, o termo é esse aqui, em inglês, likely, os Estados Unidos acabaram conseguindo uma sanção em nível de OMC que favoreceu algumas políticas antidumping e coisas dessa natureza. E aí agora tem uma longa discussão se desenrolando, comparando-se as traduções da França com a dos Estados Unidos, com a do Japão e tal, para se chegar a algum consenso. Tudo isso está sendo revisto, mas enquanto isso, os Estados Unidos e outros países estão se beneficiando dessa nuance, digamos assim, do idioma. Bom, outros exemplos clássicos de problemas relacionados à tradução, tanto riscos quanto oportunidades. Durante a Segunda Guerra Mundial, previamente ao ataque a Hiroshima e Nagasaki, os Estados Unidos deram um ultimato ao Japão, dizendo que, olha, temos uma bomba de efeito maciço e pode exterminar enormes multidões em questão de segundos e tudo, e gostaríamos que vocês se rendessem para evitar que nós tenhamos que acionar essa bomba. Os japoneses responderam dizendo o seguinte, olha, a nossa diplomacia entende que até que haja uma posição definitiva, nós vamos entrar em compasso de mokusatsu, ou mokusatsu, que admite duas traduções. Simplesmente ignorar ou recusar-se a comentar. Quer dizer, não abster-se de comentar qualquer coisa até que se chegue a uma posição mais definitiva em relação àquilo. O que os Estados Unidos entenderam? Que eles simplesmente haviam ignorado o ultimátum, foram lá e meteram uma bomba na cabeça de todo mundo. Bom, agora começa a falar de alguns fracassos comerciais, que também tem a ver com má tradução, dificuldade de entendimento de tradução e tudo. Esse aqui é clássico, todo mundo deve conhecer. Esse carro, o Chevy Nova, foi um grande sucesso nos Estados Unidos e foi um terrível fracasso na América Latina. E os fabricantes não conseguiam entender por quê. Até que, depois de muito estudar, perceberam que Nova, em espanhol, quer dizer não anda. Então o carro não andava, não ia a lugar nenhum. As pessoas identificavam, faziam uma associação negativa com o carro, né, logo de cara. A Ford também deu uma mancada e quase lança no Brasil o Ford Pinto, que depois foi batizado de Corcel, mas quase saiu com o nome de Ford Pinto, e eu não sei se ia ter muita gente querendo sair aí sentado num Pinto dirigindo pela cidade.